Olá, pessoal. Então, fazendo a correção, né, das funções lineares que a gente ficou com uma atividade de segunda-feira, o primeiro problema ele diz assim: Maria costuma abastecer seu carro sempre em um mesmo posto de gasolina. Nesse posto, o preço de gasolina é 3,65, representado por Y, o total a ser pago, e por X, o número de litros de combustível. Baseado nessas informações, ele pergunta. Letra A. Escreva a lei da função ou fórmula matemática, né, para essa função aqui. Então, ele me diz que Y representa o valor a ser pago, né? Então, eu posso escrever o quê? Y vai ser igual a e X representa o número de litros, né? Então, se eu for pensar nessa função, ele vai me dizer o quê? Que se eu tiver 1 litro de gasolina, se eu comprar 1 litro de gasolina, né? Eu vou pagar o quê? 1 vezes 3,65, que vai dar 3,65. Se eu comprar 2 litros de gasolina, eu vou ter 2 vezes 3,65, que vai me dar R$ 7,30. Se eu comprar 3 litros de gasolina, vou ter 3 vezes 3,65, que vai me dar R$ 10,95. E assim sucessivamente. Então, o que isso quer me dizer? Esse aqui é o valor de Y, que é o valor a ser pago. Esse aqui é a minha função. Então, vai ficar 3,65 vezes o número de litros, que eu estou chamando de X. Então, isso quer dizer que a minha função vai ser Y igual a 3,65 vezes X. Ou ainda, posso escrever f de x, né, no lugar de y, igual a 3,65x. Essa é a lei da minha função, né, para esse caso aqui. E aí ele pede qual o preço pago por Maria que colocou 40 litros de combustível. Então, eu vou lá, né, ela quer saber f de x para 40 litros, né? Então, agora meu X vai ser 40. Eu vou fazer 3,65 vezes 40, que é o valor de X, né? Escrevendo antes a minha função, eu teria assim, f de x igual a 3,65x. Escrevendo em função dos 40 litros, no lugar do x, eu vou ter 40. 3,65 vezes 40. Isso quer dizer que se eu comprar 40 litros de combustível, eu vou pagar R$ 146, né? Então, a resposta vai ser 146 reais de combustível, ok? E aí, eu também posso estar representando isso no GeoGebra. Como assim? Né? Deixa eu só manter aqui. Então, eu vou lá no GeoGebra, né? E aí eu escrevo, então, essa função, y vai ser igual a 3,65, né? Tá aqui a minha função. Eu acrescentei aqui, só deixa eu apagar, né? E apagar. Eu acrescentei aqui, né, nessa função, deixa eu também apagar aqui e pegar um novo, né? Que acho que vai ficar melhor. Abrir um novo. Então, olha só. Eu digitei lá y igual a 3,65 vezes x. Ele deu a minha função, né? Agora, eu vim aqui e coloquei pontos especiais, né? Isso vai aparecer melhor quando a gente estiver trabalhando com outras funções, né? Aqui a minha raiz vai ser 0 para x e 0 para y. O que é a minha raiz, né? Onde corta o eixo x e onde a função corta o eixo x e o eixo y. É no ponto 0 para x e 0 para y. Isso quer dizer o quê? Se eu não comprar nenhum litro de gasolina, eu não vou pagar nada, né? E também a intersecção com o eixo y também é no mesmo ponto, né? Não comprei nada, tá? Então, não vou pagar nada, certo? Eu posso acrescentar um ponto,
né? Vou chamar esse ponto, ele vai chamar automático para mim, né? Opa, ele vai, deixa eu só pegar o ponto aqui. Ele vai chamar o ponto de ponto C, né? Certo? Vou dar uma cor para ele, então posso vir aqui, clicar, né? Dentro. Ele tá em preto, eu posso escolher qualquer outra cor, vou escolher vermelho para esse ponto. Né? Ele já ficou coloridinho ali, certo? E eu posso vir aqui e configurar esse ponto, né? Eu posso pedir para ele deixar rastro, quando ele vai subindo, ele vai mostrando esse rastro. E eu posso fixar esse objeto, né? Tá? Olha só, né? O tamanho do ponto, posso escolher aqui também. Opa, aqui. As coordenadas e a programação, né? Ok? E eu quero também quero animar esse ponto aqui, né? Então, deixa eu só buscar aqui a configuração, ele não tá deixando. Não tá deixando eu colocar aqui para animar, né? Que aí ele vai ficar rodando, então. Deixa eu só voltar aqui, fechar e tentar de novo. Meu ponto B, meu ponto A, meu ponto C. Cadê meu ponto C? Aqui, né? Meu ponto C, eu quero mover ele. Ele tá aqui dizendo que é intersecção, e eu não quero a intersecção, né? Por isso que ele não tá funcionando. Só deixa eu apagar aqui. Apagar. Né? Vou colocar o A e B. Vou colocar um outro ponto, pedir um outro ponto. Um ponto qualquer aqui. Né? Ponto referente à função f, ele já aparece aqui, ó, ponto f, que representa a função f. Ele tá em azul, eu quero trocar de cor, deixar uma cor que apareça mais, vermelho, né? Aqui. E aí, o que que vai acontecer? Isso quer dizer o quê? Eu comprei 1 litro de gasolina, tá aqui, ó, 1 litro de gasolina. Eu paguei quanto? 1 litro de gasolina, R$ 3,65, né? Agora, eu quero, então, deixar maior isso aqui. Deixa eu só deixar maior o meu quadro aqui, né? Ao contrário, menor, né? Eu quero mostrar que quando eu comprar, por exemplo, 5 litros de gasolina, aqui, ó, comprei 5 litros de gasolina, eu vou pagar R$ 18,24, né? Posso diminuir mais um pouco ainda. Ele pede, quando eu comprar 40 litros de gasolina. Então, quando eu comprar 40 litros de gasolina, vou precisar diminuir mais um pouco aqui. 40 litros de gasolina vai dar aqui, né? Lá, 40. Opa. 40 litros de gasolina. Deixa eu só deixar um pouquinho maior. Meu 40 litros de gasolina vai dar os R$146, então, né? Então, só para mostrar aí, né? Como que eu posso estar trabalhando, então, com o GeoGebra, né? Uma forma. Posso estar animando esse ponto aqui, então, também, né? Deixa eu só baixar ele. Vou deixar ele em 0 aqui, né? Porque só tem sentido se eu comprar acima de 0 litros de gasolina, eu vou saber quanto que eu vou pagar, né? Aqui tem a opção, fui em configurações, tem a opção animar, né? Nesse animar, eu ainda posso estar escolhendo, então, né? Ele tá já andando, olha só, né? Mas aí eu posso também estar programando
a velocidade dele, né? Aqui em básico, em álgebra, né? Aqui ele está com velocidade 1, eu posso estar colocando velocidade 0,1. Opa! Aqui ele está trabalhando, né? Deixa eu só parar. Deixa eu colocar a velocidade dele 0,1, né? E aí, deixa eu colocar ele de novo. Veja que ele vai bem devagarzinho, né? E aí eu vou poder estar analisando, então, esses valores de uma forma mais correta, né? Mais com calma, certo? Olha lá. E assim sucessivamente. Deixa eu só deixar aqui repetir oscilando, né? Velocidade, deixa eu trocar também de novo. Era a velocidade 1. Quer dizer, tá na velocidade 1, ele tá muito rápido, não tô conseguindo analisar. Então, velocidade 0, ele trocou de novo. Cadê o meu ponto C? Chegou a 0, aí. Agora, vou conseguir estar analisando então, né? De 0 até infinitamente quantos litros de gasolina eu vou precisar comprar, né? Aqui era só crescente, eu aqui coloquei oscilando. Certo, pessoal? E aí, voltando então lá para o nosso PowerPoint, né? Ele vai me dizer o quê? Que na segunda questão, né? Ele está pedindo para que eu analise o gráfico, né, que é uma função do primeiro grau, que descreve o deslocamento de dois ciclistas. Então, analisando o gráfico, a reta em vermelho, ela está se referindo ao tempo que o ciclista andou e à distância que o ciclista andou. Então, o tempo é na abscissa x, corresponde ao valor de x, e a distância ao valor de y. E aqui em azul, o ciclista 2, né? A mesma coisa. O tempo em valor representado por x e a distância por y. Ele pede: qual é a distância percorrida pelo ciclista 1 no percurso de 2 horas? Então, eu vou olhar para o tempo, aqui em x, 2 horas. Ciclista 1, vou até lá, vou olhar para o valor de y. Ele andou 20 quilômetros, então, em 2 horas. E aí, escrevo minha resposta. Em 2 horas, o ciclista andou 20 quilômetros, né? Na pergunta 2, ele diz assim: qual é a distância entre o ciclista 1 e 2 após 3 horas em relação ao ponto de partida? Então, quer dizer, eu vou analisar agora o meu ponto para x igual a 3 e vou ver que há uma diferença de distância entre o ciclista 1 e 2. Esse intervalo aqui corresponde a quanto? Esse intervalo corresponde a 30 menos 20. Então, o que eu quero saber, né, eu vou chamar de y2 aqui, o que eu quero saber é o valor entre, né, a distância percorrida pelo ciclista 1, que foi 30 km, menos a distância percorrida pelo ciclista 2, que foi 20 km, né? Isso quer dizer, então, que a diferença entre os dois ciclistas é 10 km. E aí, ele quer saber qual a distância. A distância entre o ciclista 1 e o ciclista 2 é de 10 km, ok? No nosso exemplo 3, então, ele diz assim: uma pequena fábrica de guitarras tem uma despesa fixa, que é o aluguel da fábrica, salários, de R$ 1.200 por mês. O custo para fabricar uma guitarra é de R$ 450 e o preço de venda é R$ 1.050. Então, ele quer que eu construa, né? Escreva o custo mensal, a receita e o lucro em função do número de X guitarras vendidas. Então, para isso, como que eu vou estar fazendo? Minha letra A. A primeira coisa, a função custo. O que seria minha função custo?
os 1.200, que ele falou que tem despesa por mês, e mais R$ 450 por guitarra produzida. Então, 450 vezes X. Essa aqui é a minha função custo. A minha função receita vai ser o quê? Vai ser o valor das guitarras vendidas, o preço que é vendida a guitarra, que é R$ 1.050, vezes quantas guitarras eu vender. Se eu vender uma guitarra, minha receita é R$ 1.050. Se eu vender 2 guitarras, é R$ 2.100 e assim sucessivamente. Então, essa é a minha função receita. E a minha função lucro agora, que ele pede? Minha função lucro é o que sobra do custo e da receita. Então, eu posso escrever que a minha função lucro vai ser a receita menos o custo, né? E aí, eu posso fazer, então, a minha receita, que é R$ 1.050 vezes X, menos o meu custo, que é R$ 1.200 mais 450 vezes o número de guitarras produzidas. Eu já tenho aqui a minha função, mas eu posso melhorar ela ainda, né? Posso tirar do parênteses, posso ver o que pode ser organizado. Então, 1.050x tá menos o que está aqui dentro, então preciso fazer joguinho de sinal. Menos com mais vai ficar menos 1.200. E mais, menos com mais vai ficar menos 450x, né? E aí, ainda posso estar juntando esses que tem variável x, vai ficar 1.050 menos 450 vai ficar 600x menos 1.200, né? Então, essa aqui vai ser a minha função lucro, tá? Então, lá na letra A, cumpriu o que ele pedia. Ele pedia a função custo, a função receita e a função lucro. Na letra B, ele pede... deixa eu só lembrar. Sempre ele quer em função do número de guitarras vendidas. Então, eu vou lembrar aqui que o X é o quê? É o número de guitarras vendidas. Certo? Pra gente não esquecer. Na nossa letra D, ele vai perguntar... Determine o ponto de equilíbrio, ou seja, o número de guitarras que devem ser vendidas para que o custo e a receita se equilibrem, isto é, o valor de X para que L igual a zero. Então, olha só, ele quer que o meu lucro seja zero, certo? Então, aqui eu vou escrever L igual a zero, certo? Vou pegar a minha função lucro, que é 600x menos 1.200, e vou igualar a zero, porque ele quer o ponto de equilíbrio, não ter lucro e não ter despesas também. Então, quanto é o valor de x, né? Quantas guitarras eu preciso vender para que eu não tenha nem lucro e nem despesa. Então, eu vou ter 600x, esse 1.200 vai passar por outro membro, porque eu quero isolar o valor de x, ele vai passar fazendo a operação inversa. Está diminuindo, vai passar somando. Então, 1.200. 0 mais 1.200, 1.200. Esse 600 está multiplicando, vai passar dividindo. 1.200 dividido por 600, eu vou ter que o valor de x é igual a 2. 2 o quê? 2 guitarras. Isso quer dizer que o ponto de equilíbrio ou seja, não ter lucro e nem despesa, é a venda de 2 guitarras, certo? A partir da venda de 2 guitarras, isso quer dizer o quê? Que eu começo a ter lucro, né? A partir, se eu não vender 2 guitarras, eu tenho o quê? Prejuízo no mês, né? Então, é isso que essa análise da letra B nos mostra. Na letra C, qual será o lucro da fábrica se ela produzir e vender 9 guitarras por mês? Então, ela quer saber do lucro. Minha função lucro é o quê? 600x. Então, vou escrever aqui, letra C. Minha função lucro é o quê? 600x menos 1.200. Agora, o meu x vai ser 9. Então, meu lucro vai ser 600 vezes 9 menos 1.200. 600 vezes 9 vai dar 5.400. Menos 1.200, meu lucro vai ser, então,
4.200. Isso quer dizer, se eu vender 9 guitarras, 9 guitarras, meu lucro é de reais 4.200, ok? Na letra D, ele vai perguntar assim: suponha que a fábrica reduziu o preço da guitarra, fez uma promoção. Agora a guitarra custa 950. Quantas guitarras terão que produzir e vender por mês para ter lucro? Tá? Então, isso quer dizer o quê? Mudou a minha função lucro, né? Agora não vai mais ser essa aqui. E ainda bem que a gente sabe o que é minha função lucro. Minha função lucro, eu escrevi lá na frente, era a receita menos o custo. O custo não mudou, porém a receita vai mudar. A minha receita era 1.050 vezes x, agora a minha receita é 950 vezes x. Então, meu lucro vai ser igual à receita 950x menos o meu custo, que é 1.200, mais 450 vezes x. O meu lucro, né, nesse novo caso, vai ser 950x, fazendo o joguinho de sinal para tirar do parênteses, menos 1.200, mais com menos 450x. Resolvendo aqui, juntando as variáveis, eu vou ter 950x menos 450x. Então, eu vou ter 500x menos 1.200, certo? Essa aqui, então, é a minha nova função lucro. E por que a minha função lucro mudou? Porque mudou a receita, né? Foi feita uma promoção, mudou o valor de venda, mudou a receita. Eu preciso repensar, então, a minha função lucro. E agora, o que ele quer saber? Ele quer saber a partir de quantas guitarras eu começo a ter lucro. Então, vou pegar aqui a minha função lucro, 500x, menos 1.200, e vou utilizar uma inequação, ou seja, eu quero que seja maior ou igual a zero, tá? Ou ainda maior do que zero, né? Não precisa ser igual, eu não quero não ter equilíbrio, né? Eu quero só ter lucro. Então, quando que esse valor aqui vai ser maior do que zero, tá? Então, eu vou usar uma equaçãozinha aqui. E aí, eu vou calcular da mesma forma, né? Vou isolar o valor de x, 500x. Esse 1.200 tá diminuindo, vai passar somando, 0 mais 1.200 vai ficar 1.200. Esse 500 está multiplicando, vai passar para outro membro, dividindo. 1.200 dividido por 500, x vai ser maior do que 2,4. Isso quer dizer o quê? Quando eu vender mais do que 2,4 guitarras, eu vou ter lucro. Só que eu não posso vender 2,4 guitarras. Ou eu vendo 2 guitarras, ou eu vendo 3 guitarras. Isso quer dizer que a minha resposta vai ser o quê? A partir da venda de 3 guitarras, começo a ter lucro. Ok? Na número 4, ele pede para construir os gráficos das funções e dizer, então, se essas funções elas são crescentes ou decrescentes. Então, eu posso fazer de forma manual, né? Vou mostrar como que faz aqui na letra A, ou no GeoGebra, que a gente já começou a usar. Então, isso quer dizer o quê? Vou construir uma tabela, né? Nessa tabela, eu vou ter o valor de x, a minha função, que é 4x mais 6, e a minha função y, né? Quer dizer, o meu valor de y depende de quanto x, né? De quanto é o valor de x. Minha variável, né? Dependente é o y e independente é o x. Então, se eu colocar lá 0 para x, 0 para x vai ficar 4 vezes 0 mais 6, que vai dar y igual a 6. Se eu mudar, né, para 2 o valor de x, então vai ficar 4 vezes 2, que é 8, mais 6, 14, né? E se eu alterar para 4 aqui, então 4 vezes 4, que é o valor de x,
que vai dar 16, mais 6 vai dar y igual a 22, e assim sucessivamente, né? E aí eu vou estar, então, construindo a minha tabela a partir do plano cartesiano, ou do primeiro quadrante, porque eu só tenho valores positivos para x e valores positivos para y. Então, o x eu posso ter um intervalo de 2 em 2, 0, 2 e 4. E para y, eu preciso chegar até 22. Se eu for de 1 em 1 aqui, vai ficar muito complicado, né? Então, como que eu posso estar fazendo? Eu posso estar dividindo de 5 em 5, né? 5, 10, 15, 20 e 25. Então, vou colocar aqui 5, 10, aqui ficou muito perto, né? Aí, ficou torto. Então, aqui 0. Vou ter, então, 5, 10, 15, 20, 25. Suficiente. Então, aqui, para mim saber bem certinho onde é que é, eu posso dividir esse espaço em 5, né? 5 espaços. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também, 1, 2, 3, 4. Opa! Ai, não tá dando certo eu apagar aqui. Cinco, 10, 15, 20, 25, né? Então, vou lá. O primeiro valor é y igual a 6 e x igual a 2. Então, vou partir do x igual a 2, e para mim achar o 6 aqui, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar dividindo, então, em 5 partes, né? Deixa eu voltar. Opa. Dividindo em 5 partes aqui, então. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 5 partes eu dividi. Então, a primeira partezinha corresponde ao valor de 6, tá aqui. Faço um ponto. Segundo ponto que eu coloquei, né? Primeiro era o 0, 0 e 0, tá aqui. Terceiro ponto que eu coloquei é x4 e deu 22. Então, a mesma coisa, eu vou dividir esse espaço aqui em 5 partezinhas, em 2, 3, 5. E aí, né? Ele vai me dar 22. 22 vai estar aqui. Quando eu juntar esses pontos para construir o meu gráfico, eu vou ver que esse ponto, ele corresponde a quem? Esse ponto corresponde a uma reta, né? Então, eu vou ter lá, vou ter uma linha reta, não estou conseguindo fazer uma linha reta. Vou ter uma linha reta, então, né? Acho que eu vou começar de cima. Né? Vou ter uma linha reta aqui, então, que é a minha função linear, então. Deixa eu só mudar minha mesa. Para ver se melhora. Minha função aqui, né? Pronto, minha função linear. Parecida com uma reta, né? Tá? E essa função é o quê? Crescente. Por quê? Eu aumentei o valor de x, aumentou o valor de y. Aumentei o valor de x, aumentou o valor de y. Então, eu já sei que na letra A, a minha função é crescente, certo? Agora, para fazer a função da letra B, né? Eu vou estar utilizando o GeoGebra. Então, vou escrever lá. A primeira função, quero fazer as duas, é 4x mais 6. A segunda função é menos x mais 10. Então, vou estar pegando lá o GeoGebra, uma nova página, novo, né? Vamos gravar. E aí, eu vou estar, então, digitando a minha função. Que função que é a primeira? Y igual a 4x mais 6. Então, y igual a 4x mais 6.
mais 6, né? Posso estar dando um enter aqui, né? Ele posso estar modificando a cor da reta que passa, né? Minha nova função vai ser y igual a menos x mais 10, né? E aí vou dar um enter aqui, ela chamou de G, quero mudar de cor, vou usar lilás, né? Pronto. Só que não tá aparecendo aqui, então deixa eu só recolher isso aqui, né? Deixa eu só recolher aqui, puxar aqui pra gente tá vendo, então, né? As duas retas, então. O que que significa? Essa aqui é a primeira função, a gente viu que quanto mais eu aumentar o valor de x, mais vai aumentar, né, o valor do meu y. E nessa g aqui, o que que eu vou ter, então? Vou colocar um pontinho aqui. Um ponto, né, vou colocar uma cor aqui para esse ponto, mais destacado, um vermelho, né? O que que significa esse ponto aqui, então, que ele está chamando de A? Significa o quê? Aqui o valor de x equivale a menos 1, né? Quando ele valer 0, eu vou ter y igual a 10. Tá? O que está acontecendo? Eu estou aumentando o valor de x, olha só, estou aumentando agora, o x vale 1 e o y vale 9. Vou colocar y igual a 4. Y igual a 4, o x igual a 4, y vale 6. Quer dizer o quê? Ele foi decrescendo, eu aumentei os valores de x, fui aumentando o valor de x e o valor de y está diminuindo, né? Por isso também, olha só, aqui 6, né? Valores para x igual a 6, né? Por isso que quando eu aumento o valor de x, os valores de y diminuem, então, certo? Que mais que nós temos lá para finalizar, então? Eu vou ter ali que a função b